Let me repeat. These three things help me a lot of my time if I had done this before. Então, eu fiz um canal em inglês para poder praticar sem ter precisado fazer um curso, né? Você vai chegar num platô, né? Onde você já não tem um nível, mas não consegue passar aquilo. Mas isso aqui é muito bom para te dar mais exposição ao inglês, né? Então esse foi o outro passo para quebrar mais um platôzinho, sair um pouco da minha zona de conforto. Eu não falo nem gramática, porque gramática mesmo eu acho que você tem que aprender por último. Tô mostrando passo a passo o que eu fiz, né? Às vezes eu tava pilotando a minha moto e eu tava narrando o que eu tava vendo. Em cima da moto eu tava praticando inglês. Eu tô aqui pra mostrar o que eu fiz e que deu certo pra mim, que você pode tentar na tua vida também. Mas o mais importante é você querer. Não vou chegar aqui e falar pra vocês que vai ser em 6 meses. Eu não tô aqui pra iludir ninguém, galera. Fala galera, hoje eu estava estudando inglês, né, fazendo uma das atividades que eu faço e surgiu a ideia de gravar este vídeo para mostrar como que eu consegui falar inglês sem ter precisado fazer um curso, né. Eu estudei por conta e eu quero explicar e contar quais foram os passos, quais foram as atividades que eu fiz nesse período, né, e como é que tá meu inglês hoje. Eu vou falar sobre isso no vídeo. Então eu vou compartilhar a minha tela, porque eu separei aqui, organizei aqui de uma forma para ficar melhor visualmente, né. 8 coisas que eu fiz para aprender inglês. Para contextualizar, né? Eu comecei a estudar valendo mesmo em 2017, então tem 8 anos, né? Faz um tempinho já. Então foi um estudo lento. Eu não tinha uma pressa para falar inglês, porque eu não ia viajar para fora. Eu só queria aprender, né? Eu tinha essa vontade de querer aprender inglês, porque eu acredito também que é uma coisa importante para a nossa vida, independente do que você faça, certo? E lá em 2017, eu comecei a assistir a série Friends. É o primeiro item aqui, ó. Mas como é que isso começou, né? Eu tava fazendo um outro curso, de curso nível técnico. Nesse curso tinha uma modalidade de inglês, uma matéria de inglês. Era um inglês básico ali, mas eu percebi que eu tava precisando desenvolver o meu listening. Eu não conseguia escutar nada, não conseguia entender nada. As outras pessoas que estavam na mesma turma que eu já estavam na minha frente nesse sentido, porque eles já conseguiam entender. E eu vi como eu tava deficiente. Foi ali que eu comecei a estudar o inglês de fato, né? Que escola pública ninguém aprende nada. Essa aqui é a verdade. Então, o professor ele trouxe esse seriado, né? Que é o Friends, que é um seriado bem sitcom, né? Tipo, tem vários nesse estilo, mas ele tem um diálogo entre pessoas ali, amigos e tal, dia a dia. Então você acaba, se você gostar da série, você acaba praticando, né? Porque você tá escutando com a versão em inglês, né? Não a dublada, senão não faz nem sentido. E eu fiz isso. Ele passava alguns episódios do professor lá na sala de aula. Eu tomei gosto pela série e vi bastante. Então esse foi o meu primeiro contato, né? Mais forte com o inglês, lá em 2017. Daí eu não estudei mais, né? Em 2020 eu mudei de cidade. E aí eu voltei a estudar 3 anos depois. Então, sei lá, na primeira fase que eu comecei a estudar, acho que eu fiquei estudando uns 5 meses, mais ou menos, 5, 6 meses. E aí já tava conseguindo ouvir algumas coisas, né? Ainda não falava, mas o meu listening já tava nascendo, conseguia entender um pouco. E aí eu comecei o meu segundo passo, né? Que foi o podcast Inglês do Zero podcast, do Jader Lelis. É muito bom o conteúdo dele. Eu separei aqui o canal dele para mostrar para vocês, ó. Já tem 644 vídeos. Eu acho que ele tá fazendo live toda semana. Vamos ver aqui. 14 horas atrás, ó. Entenda letras do Sam Smith. Legal, ele fez um react aqui de um programa muito massa também de música, que os cantores vão lá fazer apresentação ao vivo, né? Então cada hora é um tema diferente, então acaba se tornando uma forma de aprender inglês bem dinâmica e não maçante, né? Esse foi o meu segundo passo para evoluir no inglês, né? Então sempre que você está estudando, você vai chegar num platô, né? Onde você já não tem um nível, mas não consegue passar aquilo. E aí são esses platôs que eu tô mostrando aqui como eu superei cada um, né? E com o inglês do zero eu aprendi um pouco mais de estrutura, a gramática básica, né? Eu não falo nem gramática, porque gramática mesmo eu acho que você tem que aprender por último, né? Porque é igual criança. Criança primeiro aprende a falar e depois ela aprende a escrever, né? Não faz sentido você querer começar
escrevendo, né, cara? E aí, o outro passo foi o podcast da Georgiana. Adiantei aqui. E como é que é esse podcast dela? O próprio Jader, né, do Inglês do Zero, ele indicou esse outro podcast, que ele era full inglês, né? Então, ele não era... O do Jader, ele ainda fala bastante português para explicar a galera. E já esse outro é gringo, né? Esse aqui é a Georgiana. Start small. Hey everyone, Georgiana from Speak English Now podcast here. And today you will learn that it's not necessary to spend hours and hours. Então você vê que é uma cadência de fala tranquila, ela tem uma boa dicção, né? Porque no inglês tem isso também, né? Se dependendo da pessoa, você entende ou não entende, né? Tem cara que fala inglês e eu não entendo quase nada. Mas se a pessoa tiver uma fala boa, uma boa dicção, tô falando dos nativos, né? Porque geralmente quem não é nativo, eles falam mais lento, você acaba entendendo melhor o não nativo. Eu vou falar disso ainda aqui nas minhas práticas de speaking, né? Que é a prática da fala. O que eu fiz para ter pessoas para falar. Vou falar aqui nesse vídeo também. Eu converso ainda. Toda semana eu falo inglês para praticar, né? Então esse podcast da Georgiana, ele é full inglês, né? Então já é um passinho a mais. Você não tá tendo aula com uma pessoa que é do Brasil e que fala português também. Mas isso aqui é muito bom para te dar mais exposição ao inglês, né? Então esse foi o outro passo para quebrar mais um platôzinho. Sair um pouco da minha zona de conforto, né? E isso aqui foi em 2020 também, junto com o Inglês do Zero Podcast. Foi a segunda fase, meu segundo momento da vida que eu parei para estudar inglês realmente, assim, durante um período. Né? Então, aí eu consumi esses dois durante, sei lá, uns 6 meses a 1 ano, mais ou menos, né? Totalizando o meu estudo no inglês, juntando todo o tempo, 2 anos. E eu já conseguia entender, já conseguia falar algumas coisas, né? Não testava com as pessoas, mas eu falava com o Google, ele entendia. Então eu fazia esses pequenos testes para saber se eu estava conseguindo desenvolver no inglês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas estou mostrando passo a passo o que eu fiz, né? Não vou chegar aqui e falar para vocês que vai ser em 6 meses. Pode ser, cara, dependendo da tua energia, do teu gás. O meu pace, né? O meu espaço de tempo para aprender, ele foi longo, porque eu não tinha essa necessidade, né? Era só um desejo meu de falar inglês. Hoje eu já falo inglês, eu viajei para fora e usei o inglês lá fora, trocava ideia com algumas pessoas. Ainda não é totalmente fluente. Eu fiz um teste há 2 anos atrás, que foi é tipo um de nível, né? De nível mundial. Que a galera fala B1, B2. E eu fiz 75 pontos nesse teste. Então foi uma pontuação boa, né? Sendo que o 100 era o máximo. Eu fiquei um ponto de não pegar ali a segunda melhor fluência. Não lembro se foi B1 ou se foi B2. Mas ainda tem coisa para desenvolver no meu inglês. Então, mas a gente vai um pouquinho de cada vez, né? Não tem necessidade de se afobar. Mas se você pegar para ir forte e tentar pegar mais rápido, dependendo do teu... Cada pessoa é uma pessoa, né? Pode ser que você aprenda mais rápido. E aí, após isso, o meu segundo platô, quer dizer, o meu terceiro, já perdi as contas, mas o próximo degrau era começar a praticar mais o speaking. Né? Então eu comecei a fazer o quê? Falar sozinho. Eu falava sozinho, galera. E em que momento eu fazia isso? Qualquer momento aleatório do dia. Às vezes eu tava pilotando minha moto e eu tava narrando o que eu tava vendo. Em cima da moto eu tava praticando inglês. Então, às vezes você não precisa nem de um curso para começar a aprender. Para aprender de fato. Porque a coisa mais importante, vou até falar para essa câmera aqui. A coisa mais importante no estudo do inglês é você querer. Porque quando você quer, o mínimo você vai fazer para poder aprender aquilo. E eu posso te falar que foi o meu caso porque era uma energia ali de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Mas pensa isso 5 vezes na semana, 4 vezes. Então não tem como você não evoluir. Então quanto mais tempo você dedicar a isso, mais você vai aprender, mais você vai assimilar o inglês, tá bom? Fica aí uma dica bem importante. Eu não tô aqui pra iludir ninguém, galera. Eu tô aqui pra mostrar o que eu fiz e que deu certo pra mim, que você pode tentar na tua vida também, né? Sem investir nenhum dinheiro. Se você puder investir, legal também. Mas o mais importante é você querer, né? Então, aí eu falava sozinho. Deixa eu voltar aqui esse
Eu falava sozinho. Em cima da moto, eu ficava narrando o que estava acontecendo ao meu redor. The man is crossing the street. The pen fell down. I am riding a motorcycle. I'm going to the beach. I saw a man giving some cash for the people in the street. Things like that. Coisas desse jeito, entendeu? E quando eu dava uma travada, eu ia estudar aquilo. O que é aquilo que eu quero falar? Eu não sei ainda, né? Então eu anotava às vezes e depois estudava aquilo. E aí você vai crescendo pouco a pouco. E depois desse passo, eu fui pro Discord. E eu vou explicar agora o que é o Discord. Na real, eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já deixei ele aberto. A galera que joga videogame já vai saber do que se trata, porque a galera usa pra se comunicar em jogos de tiro aí, esse tipo de coisa. Mas serve pra tudo. Aí você está vendo aqui, ó. Isso aqui é um aplicativo, né? O Discord. E aqui do lado, ó, esquerdo, tem os grupos, os servidores que você participa, né? E eu só tô nesse do inglês mesmo, tá vendo? Cada salinha dessa daqui, ó, é uma sala com pessoas no mundo todo falando inglês. Simples assim. Então você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas. A maioria também está aprendendo, então não vai ser um inglês perfeito, mas você já começa a perceber que as pessoas te entendem, né? Você começa a ter rodagem no inglês, sem precisar pagar nada, tá? Isso aqui é um grupo grátis, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Quando eu entrei tinha 500 mil pessoas, da última vez que eu vi tava com 800 mil, quase batendo 1 milhão. Então, muita gente mesmo, qualquer hora do dia tem gente aqui, não importa onde você esteja, às vezes eu tô passeando na rua, eu entro no grupo e começo a falar com a galera. Se você tiver de fone, melhor ainda, que você entende melhor, as pessoas te ouvem melhor. Então, não importa onde você esteja, você consegue praticar inglês. Você liga a câmera e mostra a sua rua, mostra o seu bairro, mostrando pro mundo ali, ó, this is Brazil, here I live in São Paulo, and this is the beach here in Brazil. We are on the summer. Nós estamos no verão. E você vai desenrolando. Tem que meter as caras, cara. Tem que meter as caras, cara. Pra acontecer. Beleza? Então, Discord foi mais um passinho. E na sequência, eu criei o meu canal no YouTube. Ué, mas por que você criou um canal no YouTube? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E esse aqui sou eu. Let me repeat. These 3 things help me a lot. I could say that I would optimize 70% of my time if I had done this before. Então, eu fiz um canal em inglês para poder praticar a minha fala. Mais uma coisa para eu poder praticar além do Discord, né? Então, você vai vendo que são camadas que a gente vai pouco a pouco colocando. Isso aqui é mais uma dica, você não precisa postar. Eu posto porque eu gosto de postar também. Eu tenho esse canal, eu tenho esse que eu tô fazendo vídeo agora. Então eu gosto de editar vídeo também. Eu sou um criador de conteúdo, né? E aí eu comecei, galera, mostrando aqui algumas viagens que eu fiz, mostrando as viagens do Brasil. Olha que legal essa edição aqui. Eu na praia. Então, era um dia que eu tava indo pra praia. Eu e a nega véia. E eu filmei, fiz um conteúdo em inglês. Comecei a explicar ali como é que era o... Hello guys, good morning. Olha lá, assim. February 7 and it's Saturday. Look at this ship. Olha pro navio. É sábado. It's a fish ship. É um People barco use de this pescador. to enter the sea and Pessoas usam isso fishing. pra entrar no mar e pescar. Tudo errado, mas tô falando. here we are Nós looking from people playing volleyball. E tu viu a travada? Aí depois eu fico pensando, poxa, será que tá certo looking for people playing volleyball? Aí eu começo a pensar naquilo. Depois eu descobri que eu falei como se estivesse procurando pessoas para jogar voleibol, mas eu queria só dizer que a gente estava olhando para pessoas jogando vôlei. Então eu poderia ter usado outro verbo. Então essas coisinhas, poderia ter usado we are seeing people playing volleyball. Eu acho, não sei se está certo isso.
Mas essas coisinhas vai fazendo você melhorar no seu inglês, entendeu? Então, toda vez que eu gravava um vídeo e eu errava alguma coisa, eu tinha uma dúvida, eu ia lá e aprendia mais um pouco, né? Então, criar um canal no YouTube foi outro passo que eu dei. E aí, a outra dica aqui que eu quero deixar para vocês, ChatGPT, dá para você conversar com ele. Esse aqui eu fiz pouco, mas tem uma galera que estuda assim também, né? E aí quando eu vi que meu inglês estava começando a ficar meio limitado, tipo, como assim limitado? Eu percebi que eu começava a repetir muitas coisas. Eu tinha meio que... Eu conseguia já me comunicar, mas estava um pouco repetitivo, sabe? Eu falava sempre as mesmas coisas. Aí eu percebi o quê? Preciso crescer meu vocabulário, preciso crescer meu repertório. Então, o que eu fiz? Eu comprei um livro em inglês, né? Esse aqui é meu primeiro livro em inglês. Isso aqui foi há uns 4 meses, tá? É recente. Então, já que tá a marcação aqui, ó, já li 152 páginas. E aí nem sempre ainda mais um livro de psicologia, eu fui bem ousado, tá? Que é um assunto já pesado. Mas você pode comprar um livro mais tranquilo, né? E um livro que você queira aprender sobre o assunto, né? Porque isso vai te instigar, vai te motivar a querer ler aquele conteúdo. E para você ler, vai ter que ler o inglês. Então você se força a ter mais contato. E hoje, né? Comecei a fazer um estudo novo. E lendo um livro, né? Só falar um pouco sobre essa técnica aqui, essa estratégia. Quando você lê um livro, você entra em contato com muita palavra nova. E aí você vai pegando essas palavras, vai anotando e vai aprendendo essas palavras. Então você começa a aumentar o seu vocabulário, né? Essa foi a ideia. E tá vendo aqui, ó? Tá em qual câmera que eu já nem sei mais. Ah, tá aqui. Tá vendo? Riddle. Então, essa já é a segunda folha que eu tô preenchendo. Eu já escrevi uma inteira, que eu perdi ela, mas eu vou achar, tá aqui nas minhas coisas. E já vai crescendo o vocabulário. Todo dia eu vou escrevendo e vou relendo essas palavras novas no outro dia também para fixá-las, né? Então eu percebi que eu tinha que escrever para poder fixar uma palavra nova. Então isso ajudou nisso. E hoje, usando também o ChatGPT, eu comecei um outro passo aqui, ó. Foram já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos, hein? Que eu contei pra vocês aqui. Ficou meio bagunçado, mas vocês entenderam. E qual que foi a de hoje? Eu falei, vou começar a escrever em português uma história e vou começar a traduzi-la em sequência com as minhas palavras para o inglês, para identificar onde estão as lacunas do meu conhecimento, para saber o que eu estou falhando, né? Então eu escrevi aqui, depois eu peguei o meu texto em português, fui lá no Google Tradutor e traduzi e colei ele aqui embaixo para comparar. Aí eu pensei, poxa, dá para fazer melhor. O que eu fiz? Peguei os meus 2 textos que eu tinha escrito em português e inglês, joguei lá no ChatGPT e falei, Chat, escrevi 2 textos aqui, eu quero que você corrija e mostre o que eu estou precisando acertar. E ele vai começa aqui, ó. Dá um resumo do que tu escreveu, fala principais erros e explicações. Tempos verbais. Aí ele pega o trecho que você errou e mostra como deveria ter feito e o porquê, né? Faltou botar o passado. Aí ele fala, essa forma ninguém usa, o pessoal costuma usar esse aqui. E aí você vai afinando vai elevando o nível do teu inglês, porque você começa a entender melhor as estruturas, algumas palavras que eles usam ao invés de outras. Então, aí ele dá uma versão aqui, ó, natural e corrigida, também no final, para você ver e saber como você pode incrementar o seu inglês. Legal, né, cara? Tudo isso de graça, tá? Tudo isso que eu falei são estratégias para você aprender inglês de graça. Não é fácil, quer dizer, é simples, mas precisa de dedicação, precisa de tempo, mas o negócio é começar. Eu tô mostrando isso aqui para mostrar que é possível. Eu vou deixar meu canal em inglês para você ver os vídeos que eu tô falando lá em inglês. Eu já viajei para fora, deu certo e eu tô sempre crescendo mais um pouquinho, sempre estudando mais. É um vídeo também para encorajar você a estudar. Aprender um novo idioma também é bom pro seu cérebro, porque você cria novas sinapses. Então você aumenta, você expande a sua rede de conhecimento, literalmente.
beleza? Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like aí. Esse aqui não é um canal de inglês, tá? Só pra avisar a galera, é um canal de tudo, né? Então, essa aqui foi a dica de hoje sobre como aprender o inglês em 8 passos. Como é que eu fiz para aprender o inglês. Obrigado, galera. Até a próxima.